A melhor forma de entender essa pedagogia da ausência, da carência, é uma amiga minha que vai na minha casa. Ela sobe até, eu fiz uma ótima casa na favela, no terceiro andar ela olha e ela, muito solidária, fala, de fato, como é feio, né? Que absurda a desigualdade, né? Eu falo para ela que feios são seus olhos domesticados. Que ela não consegue perceber a sociabilidade, por exemplo, daquela idosa na esquina conversando, que não consegue perceber aquelas crianças brincando com brinquedos que no bairro delas nem mais imaginavam existir, que ela não consegue perceber aquela juventude cantando músicas e dançando com coisas criativas que tornam que a favela e a periferia são os principais centros de produção de arte e cultura contemporânea e urbana em todo o mundo, e não consegue reconhecer a dimensão de invenção que existe naqueles lugares, e não consegue perceber a beleza que tinha ali, que a beleza é uma construção. Meu filho, uma vez, a gente estava vendo um jogo de Itália e Gana, acho que foi 2006, e ele falou, nós temos que dar o braço a torcer, né? Os italianos são muito bonitos. Claro, eles inventaram o conceito de beleza. Nosso conceito de beleza é greco-romano. Então, obviamente, se os ganeses tivessem inventado o conceito de beleza, a gente veria os ganeses falando, cacete, que homens bonitos, que cor é essa, que feições fortes, que cabelo bonito. Porque é isso, é uma construção. Eu sou Davidson Faustino, também conhecido como Davidson Incossi. Eu sou de Santo André, ABC Paulista. Estou chegando aqui na Vila Madalena para conversar com a professora Eliane Costa, que é doutora em Psicologia Social, sobre o tema Eu, o Outro e o Nós, pensando os dilemas sociais contemporâneos diante das questões urbanas e as contradições sociais de classe, de raça, de gênero. Obrigado. Olá, Oi, bom dia. Bom dia, que bom vê-lo. Igualmente. Faz tempo, né? Faz tempo. Vindo pra cá, o motorista, ele fez uma piada que eu achei engraçada. Nós rimos junto, né? Que ele falou assim, ó, chegamos na Vila Madalena, aqui é o lugar. E aí eu fiquei pensando, né? O que faz da Vila Madalena, na cidade de São Paulo, uma cidade tão grande, ser o lugar, né? E quais outros lugares não são considerados o lugar? Eu fico pensando e eu queria te ouvir um pouco. Quais são as contraposições dentro do próprio urbano, né? O quanto que esse espaço urbano guarda de processo de dominação, seja por conta da sua própria estrutura, mas também o quanto que ele também é desenhado para ser espaço de exclusão, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Sim, eu moro aqui na Vila Madalena há muitos anos. Quer dizer, eu vim para cá com 16 anos e eu acompanhei parte da mudança dessa região. Muito provavelmente eu sou uma das poucas mulheres negras dessa região, né? E se você for mais para cima, a Vila Madalena vai ficando ainda mais rica, né? Quem é da Zona Oeste brinca, né? Você pode ficar numa bolha na Zona Oeste. Mas mais do que essa região, se você descer, atravessar Rebouças, você vai chegar na região dos Jardins, que é uma das regiões mais ricas de São Paulo, né? Jardins, você seguir, vai para o Ibirapuera e tal. Quem já foi para os Jardins sabe que lá se estrutura arquitetonicamente como um labirinto. Só quem é de lá consegue reconhecer, entrar nas ruazinhas e não se perder, né? Eu quero dizer, alguns lugares são feitos justamente para que sejam habitados, circulados só para os seus. São lugares que não cabem ao nós, né? Com isso, há barreiras que são econômicas, porque também aqui o sistema de transporte, tem metrô aqui, né? O sistema de transporte é muito melhor nessa região, mas há barreiras simbólicas também. Há lugares que são para alguns, não são para todos, né? E quem é de fora não se sente, muitas vezes, autorizado a transitar por esses lugares, né? Quando o motorista disse aqui é o lugar, porque a Vila Madalena virou o lugar da festa, né, dos bares, é um lugar de produção cultural, política também, né? Agora, tem outros lugares que são o lugar da grande riqueza de São Paulo, e esses lugares são para poucos. Há um debate interessante, né, que é o quanto que as cidades são deficientes na sua tarefa de incluir a diversidade que a compõe. A gente estava conversando sobre a questão das dimensões sociais, não sei se a gente poderia pensar dessa forma. E tem uma questão que vem sendo debatida, né, que é a questão da identidade e da diferença. De certa forma, quando a gente olha, por exemplo, o projeto iluminista, havia uma ideia,
uma certa perspectiva de identidade no projeto iluminista. Havia uma certa ideia de igualdade e de liberdade que marcou, inclusive, marcaram os projetos liberais. E, de certa forma, né, tem alguns teóricos que vão falar dos filhos do iluminismo, o liberalismo como filho do iluminismo, mas também dos filhos bastardos do iluminismo. Se a gente pensar, por exemplo, as lutas negras, né, com o Haiti como um grande marco, as lutas feministas, as lutas operárias. Mas, de certa forma, do século XIX para o XX, as lutas operárias acabam vindo para o centro do debate, muitas vezes a partir de uma ocultação de outras lutas, né? Então, as lutas de gênero e de raça, elas ficam secundarizadas. E esse debate ele vai ser questionado na metade do século XX, a partir da segunda metade do século XX, principalmente, por perspectivas que vão, inclusive, questionar o próprio iluminismo, a própria ideia de identidade do iluminismo, né? Vai se falar em filosofia da diferença. Na sua opinião, o que a gente ganha, o que a gente perde com esse debate, o que ele traz de novo, né? Como a gente poderia pensar a questão da diferença num contexto em que o debate do eu, ele é um eu que não está isolado, está sempre dentro de um contexto, né? Então, como pensar a identidade nesse contexto, como pensar a diferença, né? E qual o lugar do nós você vê no debate contemporâneo sobre a diferença? Pergunta complexa e importante, né? Eu considero que debates teóricos são sempre produtivos. Ganhamos sempre, desde que eles sejam teóricos de fato, desde que eles não sejam pseudo-debates, desde que não sejam debates modelados pelas ideologias hegemônicas, né? Então, e de toda maneira, eu também parto do princípio que a gente se identifica com um ou com o outro, né? Minha identificação tem a ver com essa produção específica da psicanálise, porque reforça que somos sujeitos de um contexto. Isso significa pensar que, e aí diferentemente de uma concepção mais iluminista, que não somos sujeitos idênticos a nós mesmos, né? Que não somos sujeitos encerrados em nós, que não somos sujeitos que carregamos essências, né? Essa forma como o Blair, como eu entendo a identidade, vai na contraposição de se pensar numa identidade fixa, mas também eu não me alinho, ainda que eu respeite as produções pós-modernas, mas o meu processo identificatório é outro. Eu também não me alinho a uma ideia de que a identidade é fluida. Tem um teórico da sociologia, que é o seu campo, que eu gosto, Norbert Elias, ele não trabalha com a noção de identidade, mas ele vai falar de funções sociais, que acho que dá para a gente fazer um paralelo. No livro dele, Sociedade dos Indivíduos, acho que é esse o nome, tem uma frase que eu acho muito marcante, que ele fala assim: as mudanças não são facilmente conquistadas, a não ser que tenha luta, derramamento de sangue. Né? É uma frase impactante. Bastante forte. Mas quando a gente pensa nas identidades políticas, por exemplo, a identidade racial, né, que inclui a população negra, indígena, quando a gente pensa em identidade de gênero, de classe, enfim, não há uma mudança facilmente disso, né? Porque somos modelados por essa representação de que quem não é homem é hétero, quem não é rico, quem não é branco é inferior. Então, é necessário lutas que são militantes, né? Os movimentos sociais têm esse lugar, mas também entendo que no campo da academia isso também cabe, né? Parte do princípio que não somos sujeitos que carregamos essências, mas somos modelados, determinados por um contexto. Ou seja, do ponto de vista identitário, toda pessoa negra ela é convocada, mesmo que ela não saiba, não perceba, a pensar no racismo. Toda mulher é convocada, mesmo que não saiba, que não perceba, a se defrontar com o sexismo. Isso inclui a população LGBT, enfim, do ponto de vista identitário, somos marcados socialmente por isso. Isso é muito interessante, né? Porque, de certa forma, permite pensar que é possível operar com o conceito de identidade sem necessariamente tomá-lo como algo essencializado, fixo e reificado, né? E isso é importante para os movimentos sociais, porque os movimentos sociais eles se organizam a partir da defesa de determinada identidade, né? E a plataforma política ela emerge a partir daí. E, de certa forma, há momentos em que a crítica a uma identidade essencializada ela fica mais forte do que a crítica a desigualdade que estimula, que de alguma forma pressiona, inclusive, os sujeitos a se organizarem em torno dessa identidade, né? E acho que esse também é um dos
uma das marcas da nossa época, né? A crítica à identidade, muitas vezes, ela tende a jogar fora o bebê com a água do banho, né? Porque considera qualquer debate identitário como algo reificador, quando, na verdade, a própria defesa da identidade ela é produzida em um certo contexto e ela ocupa um lugar político importante para determinados grupos, né? Me incomoda um pouco quando os movimentos sociais são vistos só como identitários. Eles são, mas eles não são só isso. Como eu disse, eu trabalho muito com E, né? Eu entendo, sobretudo, esses movimentos sociais como movimentos voltados para a defesa da democracia. São movimentos que se estruturam contra as desigualdades políticas. Mas cada um deles faz, evidentemente, um recorte, tem uma bandeira, por isso eles também se tornam identitários. Mas eu também entendo que tem um outro alcance, que é defender a possibilidade de que os sujeitos, nos seus modos de vida, no seu modo de subjetivação, tenham liberdade. Isso é, para mim, uma discussão que envolve a temática da identidade. Porque quando os sujeitos são determinados, modelados, meta-enquadrados pela dominação, isso significa dizer que, do ponto de vista subjetivo, intersubjetivo, a dominação nos inquieta o tempo inteiro, né? Está presente nos pesadelos, está presente no dia a dia. Então, não é só, é também pela diferença, mas é também pela possibilidade de que você tenha liberdade, tranquilidade, segurança, confiança, né? O efeito é gigante, do ponto de vista da democracia e do ponto de vista da subjetividade singular de uma pessoa. Existe um forte sentimento hoje no nosso país de que as pessoas em geral veem o espaço público como espaço hostil. Vê que o Estado não consegue garantir a sua segurança e termina cada vez mais se sentindo inseguro no espaço público. Ela se sente cada vez mais com dificuldade de relacionamento com o outro me ameaça, o outro é perigoso. E aí eu constrói o que eu chamo de pedagogia da monstrualização. Eu pego o táxi no Rio de Janeiro, quando o cara sai que eu vou pra Maré, o motorista do táxi fala, o ideal seria jogar uma bomba e acabar com tudo aquilo ali, que aquilo é um câncer na cidade. Quem já não ouviu falar isso? Nós estamos falando de 140 mil pessoas. Então tem uma perspectiva de que é natural você monstrualizar. Outro dia eu fiz uma pergunta, faz tempo já, perguntei o seguinte para a pessoa, qual é o percentual de criminosos que você acha que tem na Maré? Aí teve uma pessoa famosa, inclusive no esporte, que falou 20%. Eu falei, quer dizer que você está falando que só na Maré nós teríamos 26 mil pessoas dedicadas a todos os dias a assaltar, traficar, a furtar. Está dizendo então que no Rio de Janeiro, onde nós temos 1.500.000 pessoas, seriam 300 mil pessoas dedicadas a assaltar, a furtar, a traficar. É isso que você está dizendo? Ela falou, não, o problema não é falar uma besteira dessa. O problema é que eu só falei para ser educada, porque eu achava que era muito mais. Isso é que é o paradigma. Isso que é uma visão de mundo. Não tem nenhuma racionalidade. Não tem nenhum sentido. Na Maré, efetivamente, nós temos cerca de 500 traficantes para toda essa população. E temos um governador que tem uma política psicopata de usar helicópteros para agredir cada vez mais, porque para ele aquilo é senzala e ele pode usar essa tática genocida para agredir 140 mil pessoas em função de combater 500 outras. Então, quer dizer, objetivamente, é uma representação que se constitui de que aquelas vidas são descartáveis, como a vida de Marielle, como a vida de Ágata e de tantos outros nós. Quando eu terminei o meu doutorado, e como eu entendi muito com essas pessoas os efeitos catastróficos e o quanto você precisa se defender individualmente, coletivamente e tal, eu pensei, preciso estudar uma outra coisa. Preciso estudar a supremacia branca. O assassinato do George Floyd, que é no Brasil tem vários, né? Mas ele para mim foi muito marcante porque foi muito público, né? A gente sabe que isso acontece todos os dias. Sim.
Mas aquela cena me fez, de novo, retomar aquele meu desejo de pensar o ódio. A gente tem uma produção muito importante no Brasil que pensa esses efeitos psíquicos para a população negra, para a população LGBT, para a população que é aviltada. E também, no Brasil, a gente teve uma virada aí das produções, especialmente a partir dos anos 2000, para pensar a branquitude, né? Para pensar a função psíquica e social para o opressor, né? Os benefícios que ele tem, consciente ou inconscientemente, para manter a sua situação de privilégio, né? A Cida Bento, ela foi uma iniciadora no Brasil a fazer uma articulação com o teórico que eu estudo, o Caes, né? Ela que iniciou isso. O conceito de pactos narcísicos é do Caes, ou seja, são pactos estabelecidos inconscientemente entre iguais, né? Para a manutenção de uma situação alienante e de privilégio. Então, ela foi a primeira a fazer essa articulação entre pactos narcísicos e narcisismo, né? Do ponto de vista da dominação, de maneira geral, as pessoas que sustentam o racismo, elas não têm consciência. Mais do que isso, eu aprendi com ela que o racismo não envolve necessariamente preconceito, não envolve ódio, não necessariamente, né? Envolve muita manutenção dos privilégios. Estou falando do racismo, a gente podia falar do classismo, a gente podia falar do sexismo, porque eu acho que são modalidades idênticas nesse sentido, ainda que os conceitos sejam diferentes, mas elas têm a ver com hierarquização, né? Com quem é o superior e quem que está na base. E a gente sabe que, do ponto de vista das hierarquizações, são os homens brancos que estão no topo, né? As mulheres negras e indígenas na base. Mas, como eu disse, a partir desse assassinato, enfim, eu comecei a pensar, precisamos falar da branquitude que também é sustentada por ódios, né? Há grupos sociais que sabem, que têm consciência do que estão fazendo, que têm noção, que se acham superiores e que têm prazer em destruir, em matar, em dominar, em constranger, humilhar, né? E aí, estudando o Caes e o Pinel, tem um conceito que se chama pactos psicopáticos, que são pactos justamente pensados quando se tem, diferentemente dos narcísicos, que os narcísicos a pessoa não tem, a pessoa é vinculada a outras pessoas, né? Porque a gente tem que pensar que são ações de grupos, são ações coletivas, né? Se não tem consciência, mas tem aqueles que têm. E mais do que consciência, tem prazer na humilhação, tem desejo. A gente sempre pensa o identitário primeiro de uma forma pejorativa, como se fosse um problema, ter um projeto político que se paute pela identidade. Mas, em segundo lugar, sempre se pensa no grupo excluído que mobiliza uma identidade em torno da sua inclusão, digamos. Mas a gente nunca pensa a própria ordem social como identitária, por exemplo. A gente nunca pensa os brancos como identidade, os brancos como grupo político. É quase que há uma invisibilidade dos brancos. E aí, quando a gente olha a política mundial, por exemplo, Ucrânia, Estados Unidos, mesmo a Índia, de certa forma, há uma ideia de identidade pautada nos projetos de poder, mas é uma ideia que pensa a identidade como exclusão, né? Então a gente tem nos Estados Unidos a ideia de uma identidade nacional que se afirma pela exclusão do imigrante, por exemplo. Na Índia, isso se repete a partir da ideia do hindu, né? O hindu é o nacional e quem não é hindu está fora. No Brasil, isso de alguma forma aparece na ideia de cidadão de bem, né? De quem é o cidadão de bem, quem são as pessoas direitas, né? Francis Fanon, ele tem uma frase muito famosa que é: cada geração tem a sua tarefa histórica, né? Você pode trair essa tarefa ou você pode cumpri-la. E, ao mesmo tempo, ele dizia que toda questão social tem que ser pensada num tempo e num espaço específico. Isso é interessante, porque o tempo dele era um tempo diferente do nosso, né? Era um tempo em que as apostas coletivas estavam na ordem do dia. Tanto a possibilidade de uma luta de independência na Argélia, que ele viveu, mas também a aposta da superação da sociedade capitalista. Isso estava na ordem do dia, estava no horizonte, pelo menos, de uma parte importante da militância política mundial ao qual ele foi forjado, né? Então, é diante disso que, de um lado, ele diagnostica uma anomalia, uma interdição do reconhecimento, ele diagnostica uma violência estrutural, mas, ao mesmo tempo, ele aposta na possibilidade de uma revolução social que superaria
essa anomalia, que superaria essa violência sistêmica, né? O problema, né, se a gente pensar com ele que todas as questões devem ser feitas no tempo, é que as décadas seguintes ao Fanon, a virada do século XX para o XXI, ela foi marcada pela derrota dessas perspectivas revolucionárias que pautou a formação do próprio Fanon. Então isso amplia nosso desafio, né? Porque se as perspectivas revolucionárias desapareceram, o que nos cabe? É cada um cuidar do seu pedaço? É cada um cuidar do seu? Talvez estejamos vivendo esse momento, né? E talvez as lutas políticas reflitam também essa ausência de perspectivas mais amplas. E aí, se não, elas não estão colocadas, resta cuidar daquilo que aparece enquanto identidade mais imediata, né? O grande problema que eu vejo é que essa forma de pensar a identidade, ela leva muitas vezes não só a uma fragmentação da luta política, mas ela leva também a uma disputa entre os próprios dominados, entre si, tanto em torno da visibilidade, mas também em torno da legitimidade política, sem, contudo, conseguir pensar o que é comum, não só no sentido do projeto político, mas o que é comum no sentido de ameaça. Sim, concordo. O que é comum é a dominação, né? Por isso que, teoricamente, o nós, ele está posto nas teorias interseccionais, né? Sim. Acho que elas são muito interessantes, justamente para que ajudam a gente a entender que uma modalidade de dominação modela e conforma a outra e informa a outra, né? Eu acho fundamental a gente pensar nas singularidades do racismo, do classismo, do sexismo, do capacitismo e também pensar que todas elas são estratégias de dominação. Por isso que a luta é pela democracia, a luta é pelas bandeiras, mas é por uma transformação maior. Agora, eu acho que a gente já teve isso, inclusive, essa aposta. Mas eu diria que hoje em dia, eu diria que a nossa sociedade, ela é muito infantilizada. Teve um processo de regressão. Ainda se aposta na vinda de um Messias. E é um Messias bélico, entendeu? Mesmo que seja um Messias vermelho. Que seja. Mas a ideia de você esperar que venha um Messias que vá salvar é uma ideia muito regredida. É uma ideia de dependência, de você colocar no outro a possibilidade de mudança. Por isso que os movimentos sociais, todos eles são importantes, porque justamente eles vão dizendo que a transformação depende de nós. Podemos terminar assim, né? Eu agradeço muito pela conversa. Eu super agradeço, Deise. Foi ótimo te encontrar. Apesar dessa barreira de vidro aqui. Sim, mas ela nos protege. Eu tenho vontade de te abraçar, mas enfim, a gente ainda terá a oportunidade de se encontrar pessoalmente pós-pandemia, com vacina, com abraços. Quando você fala com a paixão e crença que é possível inventar uma nova cidade, que é possível inventar uma nova pessoa, que é possível se inventar como uma nova humanidade, como um sujeito, as pessoas passam a acreditar e passam a começar a se convencer que é possível olhar no espelho de outro jeito. Porque você pensa como pensa. Porque você age como age. Como é que você age com a sua pessoa que você ama? Como é que você age na relação com seu filho? Como é que você age na relação com seu vizinho? Como é que você age na relação com a cidade como cidadão? E se propõe minimamente a falar, eu posso mudar a minha vida, me tornar mais humano, mais fraterno, mais justo, a gente vai começar a quebrar essa onda de intolerância que domina esse país. Ou a gente, cada um de nós é responsável por superar essa onda de intolerância. Não adianta que não serão os partidos políticos, não serão os grandes personagens, não serão as universidades e instituições que podem superar essa lógica de quebra da convivência, de hostilidade, que torna esse paradigma de hostilidade cada vez maior. Ou a gente acredita que é possível constituir e construir uma pedagogia da convivência, uma pedagogia de amorosidade, de generosidade, de bondade, de reconhecimento de que eu posso desenvolver isso em mim, ou a gente não vai enfrentar o machismo, nós não vamos superar o racismo, nós não vamos superar as formas desiguais que esse Estado instituiu para a gente viver e que esse mercado afirme.